Oi, tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Eu vou continuar dando dicas emocionais para você que está com medo. É, Sou nova aqui, peço o seu apoio, né? Se puder curtir, compartilhar, enfim, para que o algoritmo entenda, né? Que esse conteúdo é bom e que pode abençoar muitas vidas, né? Aqui o nosso foco é falar um pouquinho sobre medo, sobre ansiedade, sobre as prisões emocionais nas quais eu já vivi. Então, assim, para quem não me conhece, né, eu sou Grace, né? Tenho 49 anos, sou mãe, sou vó, sou filha, né? Antes de tudo, a gente é filha. E o que eu quero deixar para você aqui é que eu já vivi muitos anos em cadeias emocionais, presa ao medo. Medo de tudo que você possa pensar. Medo até mesmo de entrar em um banheiro público e de repente a porta não abrir. Então eu fui escrava do medo durante muitos anos. E eu tô passando para dizer para você que a cura, você pode viver bem, porque naquele tempo eu achava assim que aquela prisão era eterna, que nunca eu ia conseguir viver sem sentir aquele medo, aquela insegurança, aquela dependência emocional de alguém de junto de mim todo o tempo. Mas eu venho através desses vídeos querendo ajudar você que está vivendo, que às vezes você não pode nem compartilhar com as pessoas, porque as pessoas não entendem a sua dor. As pessoas acham que é frescura, as pessoas acham que é mimimi, as pessoas não entendem, porque na verdade só entende o pânico, o desespero da alma, aquele que vive, aquele que viveu, aquele que passou. Então, assim, eu sempre vou ler esse versículo, porque esse versículo foi uma das coisas, assim, na Bíblia que me ajudou a sair, né? Que fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Porque quando a gente é aperfeiçoado no amor de Deus, a gente não tem medo. Aí eu ficava questionando enquanto eu estava vivendo aquilo, mas como assim? Eu creio em Deus e como é que eu não sou aperfeiçoada no amor? E só com o tempo foi que eu vim entender o que é ser aperfeiçoado no amor. Ser aperfeiçoado no amor, na realidade, é você aceitar que você é amado de verdade. E naquele tempo eu não tinha esse entendimento. E depois de muito tempo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, eu vim saber que eu não era aperfeiçoada no amor. Porque na minha infância, eu não tive isso impresso em mim, que eu era especial, que eu era amada, de verdade. Então, assim, a gente cresce com aquela lacuna, achando que as coisas que vêm de fora que vai preencher o nosso coração. E, na verdade, não é assim, né? Mas só que, assim, já passou a nossa infância. E aí? Como é que a gente vive hoje? Eu não fui amado o suficiente, ninguém me validou lá no passado. E hoje, como é que eu vivo nesse mundo onde as pessoas elas não têm dó em pisar você, em fazer você se sentir nada? E aí? O que é que a gente faz? Então aí entra o processo terapêutico, que foi assim um bálsamo na minha vida, para me fazer entender quem eu sou, me ensinar a acolher a minha criança interior, a me dar o amor que eu não recebi, a me validar todos os dias, né? A pontuar cada acerto meu, cada coisa que eu conseguia fazer que antes eu não conseguia e que hoje eu consigo, e eu me validar, né? Que é tudo que uma criança precisa, ser validada nos seus pontos fortes e naqueles pontos fracos, não ser ridicularizado, né? Não ter tão evidenciado assim, você não faz, você não consegue, você é pior do que fulano, fazer comparações. Acho que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma criança é isso. Então, assim, esses vídeos são de despertamento, né? Eu tô passando aqui porque eu quero ajudar pessoas, eu quero poder ouvir, né? Pessoas que de repente estão passando por situações assim como eu vivi no passado. Então, a minha função aqui é dizer para você que a solução, a cura, e eu quero falar com você dos 4 tipos de ansiedade que existe. Quando a gente está no mar da ansiedade, do pânico, do desespero, a gente não se dá conta que a ansiedade ela é dividida em grupos. A gente acha que é uma coisa só, mas não é. A ansiedade ela pode ser física. Você sabia que a ansiedade pode ser física? Eu não sabia.
Mas às vezes, assim, você tem muita energia presa no corpo, seu corpo fica rígido e você fica tenso, porque você não tá gastando essa energia, você não tá se exercitando, você não tá, de repente, fazendo algo que você gosta, então você fica com o corpo rígido, tensionado, de energia presa. E isso também causa ansiedade. Tem ansiedade energética, não sei se você já ouviu falar nisso também. A ansiedade energética, ela é a falta de propósito na vida. É você dizer assim, para que eu vivo? Eu nasci para quê? E eu tô aqui para quê? Esse é um tipo de ansiedade energética. A sua energia estagnada por falta de propósito. Isso também prejudica muito. Tem ansiedade mental, que é muita coisa para fazer, né? Acúmulo de tarefa. Isso gera muita ansiedade. É por isso que a gente tem que botar tudo no papel e dividir por etapas. Organizar nossa mente, porque a nossa mente ela fica perdida no meio de muitas coisas que você quer fazer e você não consegue executar nada. Então, assim, o que eu venho trazer para você é que esses 4 tipos de ansiedade, quando você consegue identificar qual o gatilho de cada um, isso também tira você dela. Isso faz você enxergar a vida com mais clareza, com mais propósito, né? E assim, a cura tá dentro de nós, não tá fora, sabe? A medicação, ela não cura. Eu não sou contra a medicação, porque teve situações que eu tive que tomar medicação. Por exemplo, você não consegue dormir, a sua mente não para, você precisa tomar medicação. É um suporte. Mas assim, a medicação, ela não pode ser a sua boia de salvação a vida inteira. Você não pode ficar anos e anos e anos e anos e anos achando que é ela que vai resolver, porque ela não resolve. Ela apazigua, mas ela não cura. Né? A medicação ela não cura, porque a ansiedade ela não é uma patologia física, não é uma doença física, ela é uma coisa emocional, é o seu emocional gritando, é o seu emocional querendo botar para fora emoções que foram represadas, que ficaram lá, ó, dentro de você e você não sabe como lidar com elas. Então, assim, eu quero que você tenha em mente, assim, a partir desse vídeo, que a ansiedade, a cura da ansiedade está dentro de você. Quando você começa a trilhar esse caminho de autodescoberta, é fantástico. Você começa a ter tanto insight, assim, você começa a dizer assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Ai, meu Deus, eu ajo assim por causa disso. E aí o caminho começa a clarear, começa a trazer luz. E de repente, quando você vê, você já não tá mais naquele poço escuro. Você já consegue se enxergar, você consegue ver a vida com outros olhos. E isso muda tudo. Isso muda tudo, 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 tudo. E você passa a ter uma vida com propósito. Como hoje a minha vida, ela tem um propósito. E o meu propósito é estar aqui, ajudando pessoas. Eu quero que esse vídeo ele chegue a quem realmente precisa. Sabe? A quem tá hoje, de repente, num quarto escuro, angustiado, não tem ninguém para conversar. E que fica assim, meu Deus, é o fim. Não é o fim da linha. Se você precisar conversar, você quiser uma ajuda, um suporte, eu tô aqui. Tá? Eu tô aqui para te ajudar. Esse vídeo eu espero que ajude você nesse momento, que você saiba que não é o fim. Isso pode ser resolvido, isso tem jeito, isso tem solução e você não tá só. Milhares de pessoas estão agora passando pelo que você tá passando. A gente pensa que é só a gente. Quando a gente tá lá dentro de um buraco escuro como eu estive, a gente pensa, não, é só eu. Não, não tem mais ninguém assim. Mas tem milhares de pessoas assim, que não são entendidas, não são compreendidas. Às vezes a família é grande, a casa é cheia, mas a pessoa não abre a boca para falar nada, porque não vai ser entendido, não vai ser compreendido. Muitas vezes vai ser até ridicularizado. Só que doença mental é coisa séria, precisa de atenção. E eu digo a você, ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Então se levante hoje, tá? Se levante e não aceite isso como uma verdade, porque não é. Essas vozes aí na sua cabeça, elas não são verdades. Elas não são verdadeiras. Deus é maior que tudo. E essa angústia passa, essa depressão pode passar, essas dores podem passar a partir do momento que você começar a querer entender como é que você funciona. E aí você vai ver o dia raiar na sua vida, a alegria voltar, a vontade de viver, a vontade de renascer. E eu tô aqui para isso. Tá bom? Pode contar comigo. Deus abençoe sua vida.